Quando se fala em feudalismo, é comum pensar logo num termo de livro de história, não é? Mas a verdade é que foi um sistema bem mais complexo. Ele nasceu da pura necessidade e acabou moldando a Europa por quase 1000 anos. Então vamos mergulhar fundo para entender como essa estrutura de poder, de terra e de lealdade surgiu literalmente das cinzas de um império. E essa é a grande pergunta que fica. Imagina só o mundo onde as leis, as estradas, a segurança, tudo aquilo que se conhecia simplesmente desaparece. As invasões eram constantes, a instabilidade era a regra do jogo. Como é que uma nova ordem poderia nascer disso? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. A queda de Roma, lá no século V, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Foi o começo de um período bem longo de desorganização total. Com toda aquela violência e instabilidade, as cidades, que antes eram centros de poder e comércio, viraram alvos super perigosos. O que as pessoas fizeram? Fugiram em massa para o campo, buscando o básico do básico: proteção e um jeito de sobreviver. Essa ruralização da Europa foi a base para tudo o que veio depois. E é no meio desse caos todo que uma nova forma de organização social começou a surgir. O feudalismo não foi algo planejado, sabe? Ele foi evoluindo como uma resposta prática, descentralizada, para aquela insegurança que era geral. Então, o ponto central é este aqui. O sistema se baseava em duas coisas fundamentais. Primeiro, laços pessoais de lealdade. E segundo, a terra como a principal fonte de poder e de riqueza. A terra, que era chamada de feudo, era a moeda de troca no mundo onde dinheiro quase não existia. Agora, o que é bem interessante aqui é a relação entre os próprios nobres. Funcionava assim, ó: um nobre mais poderoso, o suzerano, dava um feudo, ou seja, um pedaço de terra, para outro nobre, o vassalo. Em troca, o vassalo prometia lealdade e, o mais importante de tudo, serviço militar. Era uma rede de alianças militares que tomou lugar de um exército centralizado. Mas atenção, não dá para confundir isso com a relação entre o senhor e o servo. Aqui, o acordo era puramente econômico, de sobrevivência mesmo. O senhor oferecia proteção e um pedacinho de terra para o servo plantar, em troca o servo ficava preso àquela terra e devia trabalho e uma parte do que produzia ao senhor. Certo, já entendemos a estrutura. Mas como era na prática viver dentro desse sistema? A vida no feudo era organizada de um jeito muito rígido, baseado na função que cada um tinha na sociedade. A sociedade era vista como se fosse dividida em 3 grandes grupos: as ordens. O clero cuidava da parte espiritual, a nobreza, que eram os senhores e cavaleiros, garantia a proteção. E lá, na base de tudo, sustentando o sistema inteiro, estavam os servos, que produziam a comida para todo mundo. Era uma estrutura super fechada, sem chance nenhuma de mudar de grupo. E olha, essa não é uma interpretação moderna, não. Essa citação é de um bispo da época, o Adalberão de Laon. Eles realmente enxergavam a sociedade desse jeito, como uma ordem criada por Deus, onde cada um tinha o seu papel bem definido e fixo. A vida do servo era marcada por uma série de obrigações bem pesadas. A corveia, por exemplo, era trabalho de graça nas terras do senhor. A talha era uma porcentagem de tudo que ele produzia na sua própria terrinha. E ainda tinham as banalidades, que eram taxas para usar ferramentas essenciais como moinho ou forno, que pertenciam ao senhor. Resumindo a história, a economia feudal era local, agrícola. Cada feudo tentava produzir tudo o que precisava para sobreviver. Comércio a longa distância era uma coisa rara e a terra era a medida de toda a riqueza. Quem controlava a terra, na prática, controlava tudo. Mas, nenhum sistema dura para sempre. Lá pelo século XI, até mesmo um sistema que parecia tão estável como o feudalismo começou a apresentar umas rachaduras. As sementes da sua própria mudança já estavam sendo plantadas. Vamos acompanhar essa mudança passo a passo. Primeiro, melhorias na agricultura, que levaram a mais comida e, claro, a um aumento da população. Depois vieram as cruzadas, que, apesar da motivação religiosa, acabaram reabrindo antigas rotas de comércio com o Oriente. Isso fez com que as cidades voltassem a crescer e deu origem a uma nova classe social, a burguesia, formada pelos comerciantes. Todos esses fatores juntos acabaram levando a uma grande crise no século XIV. Essa crise deu golpe final no sistema feudal e abriu caminho para o que a gente conhece como Idade Moderna. E o catalisador mais dramático foi, sem dúvida, a peste negra. A escala da catástrofe é algo difícil até de imaginar hoje. 1/3 de toda a população da Europa foi dizimada. Isso por si só
já abalou todas as fundações do sistema. De repente, faltava gente para trabalhar. A mão de obra ficou tão escassa que os servos que sobreviveram ganharam um novo poder de barganha. O resultado foi uma verdadeira reação em cadeia. Com a mão de obra valendo mais, os servos começaram a exigir melhores condições, o que levou a grandes revoltas. Ao mesmo tempo, a burguesia, cada vez mais rica, ganhava influência e se aliava aos reis. E os reis, por sua vez, usaram esse novo poder para centralizar seus reinos, dependendo cada vez menos dos senhores feudais. Para fechar o caixão da velha ordem, uma nova forma de pensar, o renascimento, começava a florescer. E, assim, o feudalismo deu lugar a uma nova era. Mas isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Será que esses conceitos de lealdade, de poder ligado à terra, de hierarquias sociais rígidas, simplesmente desapareceram? Ou será que os ecos disso tudo ainda ressoam nas nossas sociedades de hoje?